A prisão de Paulo Preto, o pesadelo do PSDB. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E a gente está acompanhando ferrenhamente aí a situação do ex-presidente Lula, que é de extrema importância, mas em paralelo a isso, vários fatos importantes estão acontecendo. Então eu vou resumir aí 3 para vocês. Os governadores, prefeitos que pretendem disputar outro cargo estão deixando as prefeituras e os governos estaduais. Alckmin não é mais governador de São Paulo, assume Márcio França. João Dória não é mais prefeito de São Paulo, assume Bruno Covas, isso só aqui no caso de São Paulo. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, decidiu se candidatar ao Senado por Minas Gerais, mudou o título de eleitor dela para lá. E aí a principal notícia, e uma das notícias que pode ter uma mega repercussão durante a disputa eleitoral de 2018. É uma notícia muito importante e pode atingir em cheio aí a candidatura do ex-governador de São Paulo, desde hoje, Geraldo Alckmin. Bom, é o seguinte... Paulo Preto, o apelido de Paulo Vieira de Souza. O Paulo Preto, ele assumiu em 2005 a direção de relações institucionais da Dersa, no governo do governador Geraldo Alckmin. Depois, no ano de 2007, ele ocupou até 2010 a diretoria de engenharia no governo do José Serra. Bom, uma grande promoção. A direção de engenharia cuida das maiores obras de engenharia do país, entre elas Rodoanel, o anel viário que circunda São Paulo, ampliação da Marginal Tietê, ampliação da Avenida Jacob Pêssego e uma série de outras obras. Antes, ele cuidava só de relações institucionais. O Serra promoveu ele. Bom, o Paulo Preto foi acusado, pelo âmbito da Operação Lava Jato, de ter desviado cerca de 7,7 milhões de reais das obras do Rodoanel Trecho Sul. O que ele fazia, segundo essa versão? Ele inventaria a existência de famílias durante o trajeto da rodovia, para essas famílias que não existem, laranjas em alguns casos, recebessem indenização. O dinheiro da indenização não ia para essas famílias, iria para o bolso dele. Segundo algumas suposições essas relatadas em delações premiadas, não ia só para o bolso dele, ia para campanhas eleitorais do PSDB. É bom a gente lembrar que o maior padrinho político do Paulo Preto é o Aloysio Nunes, o nosso atual ministro de Relações Exteriores e senador eleito por São Paulo em 2010, além de ex-chefe de gabinete do governo José Serra no estado de São Paulo. Bom, acontece o seguinte, o Ministério Público já detectou que o Paulo Preto movimentou em contas na Suíça, depois transferidas para Bahamas, mais de 117 milhões de reais, o que não chega próximo de ser compatível com a renda dele. Ele é, segundo muitos delatores da Operação Lava Jato, o operador financeiro do PSDB, o homem que contribui para o PSDB conseguir financiar em parte suas campanhas, especialmente campanha de Aloysio Nunes Ferreira, no caso para o Senado em São Paulo, no ano de 2010, as campanhas do ex-governador de São Paulo e atual senador e também ex-ministro de Relações Exteriores, José Serra, também ex-ministro da Saúde, e também do Geraldo Alckmin. No caso do Alckmin, com relação ao financiamento de campanha, não é tão frequente sair na fala dos delatores. Fato é que, além de ser acusado de desviar dinheiro das 3 obras grandes que eu citei, Rodoanel Sul, ampliação da Marginal Tietê e ampliação da Avenida Jacob Pêssego, ele também é acusado de participar daquela questão dos cartéis na compra e na reforma de trens do metrô de São Paulo. Fato é também que boa parte dos membros do PSDB, especialmente o José Serra, se esquivam do nome dele. A gente teve um fato muitíssimo interessante na eleição de 2010. A então candidata Dilma Rousseff fez uma pergunta para o José Serra sobre Paulo Preto. O interessante não é a resposta do Serra, é a réplica do Paulo Preto. O Serra respondeu o seguinte: não sei quem é Paulo Preto e nunca ouvi falar. No dia seguinte ele disse exatamente isso, foi a réplica do ex-diretor da Dersa. Serra me conhece muito bem, até por uma questão de satisfação ao país. Ele tem que responder: não se larga um líder ferido na estrada a troco de nada, não cometam esse erro.
Logo depois da ameaça, o Serra admitiu que conhecia ele, disse que ele realmente participou de várias obras. O Serra também contratou familiares dele para o Palácio dos Bandeirantes. Tudo indica uma relação muito próxima do ex-governador de São Paulo, José Serra, com o Paulo Preto, e tudo indica também uma proximidade do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que nega as acusações e diz que nunca foi próximo dele, nunca teve qualquer tipo de contato nele. De qualquer forma, ele assumiu um cargo muito importante durante o governo Alckmin. A Secretaria de Relações Institucionais, a diretoria, desculpa, da Dersa, não é tão importante quanto a diretoria de engenharia que ele assumiu no governo do Serra, mas tem relevância, e a questão dos trens também já tinha esse envolvimento na época do governo Geraldo Alckmin. Bom, a gente sabe o seguinte: Paulo Preto foi preso por quê? Porque uma das pessoas que davam testemunhos com relação aos casos de corrupção na Dersa, ela contou exatamente isso. O nome dela é Márcia Ferreira Gomes. Um homem parou ela na rua uma vez e depois isso se repetiu em constantes vezes e disse: "Oi, tudo bem? Você é o arquivo vivo da Dersa, cuidado para não ser o arquivo morto." Uma ameaça direta a ela. Ela relatou isso ao Ministério Público e aí foi pedida a prisão do Paulo Preto. De qualquer forma, existem várias evidências de casos de corrupção envolvendo a figura dele. Existem várias evidências de que ele é uma pessoa desagradável e que procuram muito se afastar dele hoje em dia. Geraldo Alckmin, José Serra e principalmente seu padrinho político, Aloysio Nunes Ferreira. E fato é também que Paulo Preto tem fama dentro do PSDB de ser uma pessoa descontrolada, e nos bastidores do partido existe um medo enorme de que ele faça uma delação premiada. Pode até ser, sem o conhecimento do José Serra direto, sem o conhecimento do Geraldo Alckmin, sem o conhecimento do Aloysio Nunes. Tem que ter presunção de inocência. Mas, ao que tudo indica, Paulo Preto ajudou a financiar a campanha dessas figuras importantíssimas do PSDB paulista. PSDB paulista esse que é praticamente o grande núcleo do PSDB nacional. O PSDB paulista com certeza representa aí uma parte enorme do PSDB como um todo. Temos Geraldo Alckmin como candidato à presidência da República. Isso pode cair contra ele. Os adversários podem usar uma possível delação premiada do Paulo Preto, que o PSDB não duvida que aconteça, contra o governador. É isso, gente. Obviamente, todos são inocentes até que se prove o contrário. De qualquer forma, são acusações muito consistentes contra o Paulo Preto. A relação dele com José Serra, Geraldo Alckmin e também com o governador, também com o senador e atual ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, é muito estreito. E eles mentem quando dizem que não é. Por isso que isso gera uma suspeita. Independente de se comprovar algo ou não, isso é uma dor de cabeça. Isso vai ser usado contra os candidatos do PSDB esse ano, caso essa delação premiada do homem-bomba Paulo Preto ocorra. Um abraço, se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver, é só comentar aqui embaixo e dê sua opinião. Se você acha que realmente uma delação do Paulo Preto pode acontecer, ele pode realmente nessa delação acusar esses membros do PSDB, e qual repercussão que isso teria durante as eleições de 2018, especialmente relacionadas à candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi substituído essa semana pelo Márcio França, que deve aí disputar o governo do estado com outro aliado do Alckmin, aliado entre aspas, João Dória Júnior. Um abraço e até mais.